Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Blogueirão. E hoje eu quero dar as boas-vindas antes de anunciar o nosso convidado, a Unisorrir, essa empresa que a partir de agora faz parte do nosso projeto. Então, muito bem-vinda a todo mundo da clínica Unisorrir. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E hoje eu recebo uma pessoa que com certeza você já ouviu falar dela, né? Em todos os lugares, todas as arenas de rodeio, na rádio, uma voz marcante e inconfundível. Eu tô recebendo o locutor de rodeio, dono de rádio, Japonês Preto, meu amigo, que tá aqui ao meu lado. É um prazer receber você e que bom que você tá aqui nesse projeto. Vamos conversar muito a partir de agora. Arrepiou, né, Japa? Carlinhos, tudo bem com você? Certo. Todo o pessoal que segue aí o blogueirão do Carlinhos Ortega. Que satisfação a minha estar aqui, né? Esse convite seu tão especial. Parecia que estava tão longe a data que a gente Não é? havia marcado por coincidência da agenda. Mas estamos aqui, Carlinhos, à disposição e pra gente bater esse papo legal aí. Com certeza, todo mundo, como eu disse, todo mundo te conhece de tantos rodeios, de tantas coisas. Eu fui dar um Google na vida dele hoje, gente. É muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Você descobriu coisas que você nem sabia. Eu nem sabia. Eu te conheço a vida toda mesmo. E é muito importante. Tenho certeza que a gente vai se emocionar ao longo desse episódio hoje, com toda certeza. Japonês, conta um pouquinho pra gente, pras pessoas que estão aqui no Oeste Paulista e também todo mundo da Alta Paulista que te acompanha, acho que do Brasil todo, como é que começa o Japonês Preto no rodeio? Ô Carlinhos, então, é assim uma passagem que eu falo assim que a gente volta, né, desde o começo, como você disse agora aí, a gente tem assim, ao longo dos anos, uma amizade, eu te conheço, né, desde pequeno tal, e um pouco da nossa trajetória. Porque às vezes hoje as pessoas acham que foi fácil, né? Mas eu acho assim, a vida da gente tem que ter esses obstáculos, nada da vida da gente é fácil, nada que você quer conquistar é fácil, né? Na verdade, eu sou nascido em Tupi Paulista, né? Minha família é muito simples, graças a Deus ainda tem meu pai, minha mãe vivo, somos 5 irmãos, né? Eu tenho 2 irmãos, 2 irmãs. Então a gente sempre foi da roça, sempre fomos da roça. E o meu sonho sempre foi essa inspiração, né, que eu tinha do rodeio, de narrar rodeio e tal. E às vezes eu treinava, brincava no meio da roça, desde criança. Na roça, eu falava, um dia eu vou chegar lá tal. Na sala de aula também, né? A gente sempre fazia. Tinha um amigo nosso que narrava o jogo e eu falava mais pro rodeio. E o meu sonho também era montar, então eu montava escondido e tal, né? A gente ia treinar e fazia esse trabalho assim, então é um sonho, passa assim um filme agora na cabeça Mas assim, sempre fui da roça, sempre trabalhei na roça, não foi fácil para nós, eu falo assim que hoje... Outro dia, assim, meu pai falando comigo, né? Não sei o quê, eu não te apoiei tanto lá, de repente faltou alguma coisa. Mas eu tenho certeza que, acho que eles fizeram aquilo que eles podiam fazer de melhor para nós, né? Tá conquistando. Então, hoje, essa marca Japonês Preto no rodeio é uma marca reconhecida, é uma marca que a gente trabalha em vários estados, né? Desse Brasil. E a gente sempre buscando mais, melhorar mais e buscando mais objetivo e mais lugares para a gente levar o nosso trabalho, que a gente sempre faz com muito amor. Você lembra exatamente o primeiro dia que você fez aí uma locução de rodeio para valer mesmo? Olha, eu sempre treinava, né? Então, tudo começou, Carlinhos, você vai saber, Sim. A minha história do rodeio começou quando eu comecei a narrar lá no sítio do Estevinho, Irapuru. Onde tudo começou. Que é onde o meu professor foi o Chapecó, ele era locutor atuante naquele tempo, né? Que ele sempre ia lá, ele trabalhava muito com Barra Mansa. Então o Chapecó, aí tinha o nosso Copacabana, que era de Flora Rica, tinha o Renato, né, Batista. Então assim, a gente sempre... eles me davam oportunidade, né? Então a minha história, e o Estevinho também, né? Saudoso Estevinho. Para quem conhece, sabe que eu estou falando, uma pessoa maravilhosa, de uma família
assim, que a gente tem amizade até hoje. Então, a história do Japonês Preto. Na verdade, eu não tinha nem esse... Aí todo mundo, naquela brincadeira, era um rodeio que tinha, era famoso ali, num sábado à tarde, às vezes num domingo. Então ia muita gente, o pessoal ia lá. Aí um dia, e o rodeio era no Palanquinho lá ainda, no Estevinho, não era nem dentro da arena. E os cara, eu falava verso, um dia o cara falou, ó, vou deixar... O Chapecó me deu essa oportunidade de narrar uma montaria. E aí os caras falaram assim, já vi de tudo, mas nunca vi japonês narrar rodeio preto ainda, né? Bora que eu também não sou tão preto, Sim. mas... E ficou, aí pegou isso e a gente segue até hoje. Foi nessa natural história. mesmo, o nome Japonês Preto e tudo mais, foi bem natural. Isso, bem natural. E depois foi surgindo as oportunidades da gente estar ingressando, né? Trabalhando nos rodeios. Mas assim, a adrenalina. E outra, dava muita gente ali, né? Então você já tinha aquilo. E outra, quando você começa a ver os resultados dos teus sonhos, então assim, é bem legal. É muito... E a partir desse momento você decidiu que era isso que você queria pra sua vida. Sim, eu fiquei, né? Como assim a gente não tinha muito recurso, não tinha tanta amizade, então era as oportunidades. Comecei a trabalhar na região, e tal. Então a gente aproveitava bem essas oportunidades, porque a oportunidade às vezes é única na vida da gente. A gente tem que aproveitar ela o máximo que a gente pode, não é verdade? Então aí foi onde foi entrando. E por intermédio assim, de trabalho, dos acontecimentos da vida, eu até brequei, né, uns 5 anos aí que eu fiquei fora, devido a um problema também que eu tive de saúde e tudo mais, mas assim, isso é coisas da vida. Hoje são quantos anos de carreira, Japonês? Hoje no rodeio profissional já tem 20 anos de carreira, né? No rodeio profissional. 20 anos. Fiquei bastante tempo, né, treinando, mas hoje, no rodeio profissional, 20 anos de carreira. Locutor da emoção, né? Locutor Todo da mundo emoção. fala isso. No Google, quando eu pesquisei, ficou muito forte a sua marca, que é de emoção mesmo. Você tem essa emoção na voz e tudo mais. O rodeio, ele faz parte da sua vida hoje quantos %? Ô Carlinho, hoje, vou falar pra você assim, igual a gente tá agora, temporada de férias, a gente sente falta. Então assim, eu sempre procuro estar vendo os vídeos e tal, porque o rodeio hoje, eu vou falar pra você, ele é assim pra mim, não que eu tenho família, tenho esposa, né, tem outros afazeres, mas assim, o rodeio ele representa a maior parte assim da minha vida hoje. Eu vivo aquilo, né, então eu gosto de estar sempre inovando e fazendo. Então é uma porcentagem muito grande. Qual é o rodeio que marca a sua estreia e a sua vida, que você olha e fala, opa, agora é profissional, agora é pra valer? Rodeio de Colorado que eu fiz. Rodeio de Colorado e tantos outros rodeios, né? Que nós fizemos aí, que eu falei pra você, as oportunidades. Aí tem hora que você chega assim, que você vê, igual eu entrei num rodeio de Adamantina também, nossa, lotado de gente, outros rodeios, tantos outros rodeios grandes que eu fiz também no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Goiás, Minas Gerais, que fala assim, nossa, eu aqui, sabe, assim, aí você começa a voltar, desde quando a gente começou no bate-papo, uma pessoa da roça, um menino que sonhava e tal, aí você fala assim, olha... eu mereço estar aqui, então talvez você fala assim, fica se perguntando se acha que você mesmo, né? merece mesmo tá naquele lugar, né? Então assim, tantos outros rodeios que marcaram muito, né? E marca até hoje assim, o sentimento da gente e a gratidão de estar fazendo parte desse espetáculo do rodeio. Que bom, um espetáculo mesmo, né, Japonês? Que por muito tempo teve aquela história de que o rodeio vai acabar, o rodeio vai acabar. Acho que você já passou por muitas fases, né, nesses 20 anos de carreira. Nessa fase que o rodeio foi muito forte, depois o rodeio deu uma parada por conta da pandemia e agora esse ressurgimento das festas do peão, que tá cada vez mais forte, e aquela mística de que o rodeio ia acabar, o esporte em si ia acabar, tanto por conta de questões políticas, que muita gente batia em cima disso. Você passou por todas essas fases. Com certeza, eu acho assim, nós do mundo do rodeio, a gente defende a bandeira, cada um defende a sua bandeira, né? Mas o rodeio, Carlinhos, é um entretenimento que une um monte de segmentos, né? Então, tipo assim, quando o pessoal começa a debater, a gente às vezes tem grupos de locutores ou pessoal do rodeio, porque assim, tem os shows e existe o rodeio. Só que dentro de um evento hoje, o rodeio
é o segmento mais barato que existe para realizar uma festa. Entendeu? Só que assim, antigamente o rodeio, assim, fazia um rodeio, era só o rodeio, o povo vai pro rodeio. Porque o rodeio ele tem um público que é só do rodeio. E ele tem o público que vai pros shows. Então, acabou agregando valores sobre isso, né? Então, assim, depois teve essas leis que foram criadas, né, na Câmara de Deputados, aí foi para a votação, e depois que o rodeio se tornou um esporte legalizado, ele é um esporte legalizado. E todos os dias, todas as formas, todo mundo vem defendendo que não existe realmente maus tratos dos animais, porque para quem conhece a história do rodeio, para quem eu respeito aquelas pessoas que não gostam, mas as pessoas que não gostam têm que respeitar também as pessoas que gostam, porque nós estamos falando, não é porque a gente está vivendo daquilo do rodeio ou das festas, mas sim porque a gente sabe, porque o touro de rodeio hoje, ele tem um acompanhamento, na hora que ele chega no recinto com o veterinário, ele tem os seus exames, ele tem uma alimentação balanceada, certa. Mudou muito de quando você começou até hoje? Mudou muito, 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 né? Hoje tem muita coisa que é proibida, no exemplo. Se você é dono de uma boiada, chegar, desembarcar os seus touros para o rodeio, para apresentação, porque ele é reconhecido como um atleta de pulos, né? Então, se o veterinário vê que ele tiver rasgado, tiver machucado, ele nem vai eles não deixam pular. Não interessa, porque se o melhor peão da noite vai montar nesse touro, é o touro que, se ele tiver irregular, então as leis não permitem que aconteça para ele fazer o espetáculo dele, né? E o boi, na verdade, o pessoal, o sedem machuca, aperta, não. Aquilo lá é um estímulo para ele, mas não tem maus tratos nenhum. E hoje os touros de rodeio, tem tropeiros hoje que antes de ir pro rodeio, tem touro hoje que tem até piscina praticamente, né? Que eles fazem um lago, os touros tomam banho, eles fazem. Então assim, é bem cuidado e é bem tratado. Então, para mim assim, eu acho que essas leis, o pessoal brigando para levar a lei do rodeio, que ela é um esporte legalizado, eu acho que é fundamental. É como eu falei, tem gente que não gosta, tem gente que... Porque às vezes você vai na rede social, as pessoas só querem falar né? opinião dele, mas assim, eu respeito a opinião se você não gosta. Com certeza, claro. Porque às vezes você torce para um time, eu torço para outro, eu vou defender o meu. Mas assim, a gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro também. O rodeio hoje, na sua visão, ele sofre uma ascensão? Ele está em alta? Muito. Muito. Muito, porque a valorização de competidores, a valorização da premiação, o que ele agrega de entretenimento, o que ele traz de benefício para a cidade, para o comércio. E então, quando você fala assim, as pessoas vai ter rodeio, mas não vai ter show, as pessoas se colocam assim. Mas quando vai ter a festa da cidade, a pessoa não fala. Vai ter os shows da cidade, vai ter a festa do peão da cidade. Sim. Então ela agrega muito valor. E o rodeio vem crescendo muito mais, porque ele está se profissionalizando muito mais ainda, né? Então você está, assim, a crescente do rodeio, eu tenho visto assim a evolução muito grande. A gente está vendo um movimento muito grande de grandes festas estarem se tornando festas de portão aberto. Em todo o estado, tanto na parte da Alta Paulista quanto do Oeste Paulista, mas muitas cidades também que tiraram dos seus calendários as festas do peão. Você acha que isso é prejudicial para os municípios? Eu acho que sim, porque eu falo assim, ó, você vai fazer a conta de números, né? Num exemplo, uma cidade com 20 mil habitantes, se você dividir ela, porque a festa do peão que traz ali do aniversário da cidade, geralmente fazem perto do aniversário, outras mudam a data. Mas se você pegar esse valor do que é investido para infraestrutura, para realizar esses eventos, e outra coisa, o que eu estou falando para você que é uma vez por ano que se faz isso. Se você dividir isso, diluir isso para a população, não é nada. Por quê? Porque você faz uma festa de portão aberto. Você tem parque para as crianças levar, para os pais levar as crianças. Você vai ter o entretenimento e isso é importante. Por quê?
Se você, quando tem festa de rodeio, ou vai ter um show na cidade que tem esses eventos, olha como que é difícil para você arrumar uma vaga num salão de cabeleireiro, quanto que no movimento posto de combustível, restaurante, hotel, loja, quanto que não vende, o quanto que você não fomenta para o comércio crescer. Então essa é a evolução. Quando não se tem, você sabe que tem cidades que a gente já até trabalhou junto, que hoje não tem mais. Então, quer dizer, o comércio sente um pouco. Sente. Porque, queira ou não, você recebe muito. Porque quem vem de fora, a pessoa vai fazer o consumo ali. É posto de combustível, é salão de cabeleireiro, é supermercado. Então, todo mundo, loja, todo mundo vai movimentar. O segmento Caltra, quem vende chapéu, quem vende bota, quem vende cinto, enfim. Então, é um conjunto que junta um fator para poder chegar aí numa conclusão legal. 2025, eu estava vendo aqui uma matéria, fazendo uma pesquisa. O Brasil ele movimentou mais de 145 milhões de reais em relação aos rodeios dentro de todo o calendário. É maior do que qualquer outro evento. Evento de rock, evento de axé, evento de carnaval. O rodeio dominou. Tanto que hoje a gente vê a Rede Globo dando uma assistência, vamos dizer, midiática ao rodeio, que hoje mesmo estreia uma novela na Globo do universo sertanejo, e nós estamos vendo os canais de TV meio que se ajoelharem para o rodeio por conta dessa força toda que tem. O que você acha, japonês, que está acontecendo nessas cidades que estão perdendo o time de fazer o rodeio? Seria por conta dos altos valores, por conta dessa crescente em relação a show, e acaba que esse alto valor de show acaba atrapalhando as competições de rodeio? Com certeza, Carlinhos. Num exemplo assim, eu também ajudo em organizações de festa e tal. Hoje, na verdade, assim, eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas existe os artistas hoje da prateleira de cima, que nós vamos dizer, assim, eu acho que está fora da realidade. Porque é o seguinte, você pega todo município, ele quer fazer a festa, ele quer fazer a entrega de um evento para a população. Mas você coloca a arrecadação de uma cidade grande como uma pequena, talvez a pequena ela não tenha indústrias que geram imposto, o prefeito, a administração, ela tem que estar mais enxuta. Porque aí as pessoas talvez criticam a administração por não fazer o evento. Mas assim, o prefeito tem que saber também e colocar nos números. Aí depois você começa a comparar. A cidade de tal levou o cantor tal. Mas aqui vocês não vão trazer ele. Por quê? É o questionamento que a gente sempre ouve. Mas eu falo assim, deixar de fazer... É que eu falo, a gente tem... Quando você vai recomeçar ou quando você não pode fazer um evento à altura, talvez, da cidade próxima da sua... Tem que se adequar. Adequar aquilo que você pode fazer. Só que você vai fazer da melhor forma para fazer uma entrega total. Você pode ver também aí que tem cidades que parou há anos, estão voltando. Por quê? Sim. Porque existe na cultura, existe no calendário, é o entretenimento. E esse onde crescimento, né, japonês, que está acontecendo. Com certeza, é que eu falei para você, de fomentar o comércio e também levar o entretenimento para as famílias que precisa. Porque você vê o rodeio, criancinha pequenininha, já coloca um chapéu para uma bota. Quem gosta, gosta, tá no sangue. E você pode ver que não é só as pessoas que estão traiadas no estilo, as pessoas que vai realmente. Você vê, às vezes a gente chega no rodeio, 7h30 da noite, a arquibancada está lotada, o pessoal veio para assistir o rodeio, porque o rodeio é um espetáculo à parte, né? Então, assim, esse crescimento e o de não fazer, de repente, é a adequação que as pessoas falam assim, mas os shows estão muito caros. Entendeu? Sim. O artista, que eu falo, o artista, os cantores aí da prateleira de cima, talvez você vê, porque depois aí o prefeito quer levar um show desse, aí existe crítica, porque aí começa, né? Porque tá faltando não sei o que na cidade, porque aí às vezes o vereador não concorda, porque você não consegue agradar. Às vezes o cantor que eu gosto não é o que você gosta. Então existe ainda esse trabalho, assim. Um paradigma mesmo, porque né? hoje, para você fazer um calendário, exemplo, uma festa de... Por isso que as pessoas estão adequando portões abertos, e às vezes cidades pequenas faz festa de 3 dias só de rodeio. Por causa do custo, porque o custo fica muito caro. Então, assim, o maior custo hoje que a gente vê, como eu também faço parte de organização de festa,
já fiz muito e às vezes também colaboro e faço. E quando os contratantes ligam pra gente, é o porquê? É porque o custo dos artistas é muito mais caro do que o próprio rodeio, entendeu? Então, o que eu falei pra você, o rodeio é uma soma bem pequena para poder estar dentro do entretenimento desse. O seu know-how ele vai muito além só da locução, como você está falando, você já caminhou por outros caminhos, por outras vertentes dentro do esporte, do rodeio, que no caso são as organizações de festa, entender todo o mecanismo. Você acha que no patamar que você está hoje, como locutor de rodeio, é importante caminhar por todos essas questões, todos esses meandros aí, para poder meio que entender de tudo, para poder chegar inteiro no setor? Ah, com certeza, porque assim, tudo que você vai fazer, você tem que ter um conhecimento básico, pelo menos, né? O conhecimento básico você tem que ter. Então, você saber como que os animais chegam para poder fazer o espetáculo, como é feito esse procedimento, na contratação de um show, como que é a organização, porque você tem que correr atrás, tem que ver a alimentação. Claro que existe uma equipe, mas você tem que estar inteirado. O que você tem de receita, o que você pode fazer para realizar esse evento. Se você vai colocar camarote, o quanto que você vai lucrar do camarote, o que você vai pagar com isso, com praça de alimentação, o que você vai explorar na praça de alimentação e muito mais. Então, tem tudo isso, entendeu? Entendi. Então, conhecimentos básicos é fundamental para tudo na nossa vida, é a minha opinião. E o conhecimento em relação a tudo que está acontecendo no mundo do rodeio, você sempre tem que estar muito ligado em tudo que os circuitos, as pontuações, a vida dos peões mesmo nessa, porque é uma trajetória, né, japonês? São várias premiações, são vários circuitos. Como é que você faz essa preparação? Então, boa pergunta, porque assim, todo circuito tem as suas regras. E assim, eu trabalho em vários circuitos, né? Eu trabalho assim, diversos circuitos de rodeio e companhias de rodeio. Então, tipo assim, cada um tem os seus detalhes. Então, a gente sempre acompanha, porque a gente acompanha o rodeio sempre. A gente tem amizade com competidores ou com mesmo porteireiro, salva-vida, galera do staff, né? Que a gente tem amizade, então conversa. Aí você chega, no exemplo, você me contratou, eu tô a primeira vez que eu tô indo no teu circuito. Então eu tenho que me inteirar. Então eu falo assim, os conhecimentos básicos para você ver, porque cada um tem o seu segmento. Mas assim, a postura de regras, as regras do rodeio, elas são para todo mundo, são iguais. Existem regras também que é montada na parte da competição do projeto do circuito. Mas regras do rodeio, elas são únicas para todo mundo. E todos têm que saber, quem trabalha na área. Todo mundo tem que saber. O juiz tem a parte dele, o competidor tem a dele, o que pode, o que não pode, as regras de ter o apelo ou não, de ter o Rio Rider, tudo. Todo mundo tem que saber. E os juízes também têm que estar. E nós, que somos locutores, também temos que fazer. O nosso papel é de conhecimento básico, saber também, né? Básico que eu digo assim, no mínimo você tem que saber o básico, tem que saber o que está acontecendo. Porque, na verdade, nós estamos ali para transmitir a emoção da montaria para o público. Não é só pegar o microfone, né, não, japonês? E também tem esse momento que, às vezes, né, a gente sabe, competidores também... todo mundo passa por momentos difíceis ou, às vezes, não está. Então, é aquele momento de você incentivar, de fazer. Então, eu gosto muito de valorizar isso também. Em relação à competição, falando sobre competidores, o seu contato é muito próximo com toda essa galera que compete e que vive do rodeio? Porque tem quem vive do rodeio, né, japonês? Que Com vive certeza. Indo de uma competição a outra para poder ganhar prêmios mesmo e acumulando isso durante aí a carreira. Sim, eu tenho vários amigos, parceiros, né? Que já passaram também, hoje não tá mais, um virou juiz, outro aposentou, tá cuidando dos seus negócios. Eu tenho uma moçada nova, uns meninos novos também, e assim, muitos, né, já viajaram comigo também. Você vai num rodeio, às vezes tem alguns ainda que falam, japonês, você tá aí no rodeio e tal, você me dá uma carona, ou pra ir, ou pra voltar. Então assim, a gente tem, e quando a gente faz também as festas que é na minha cidade... Então, assim, a rapaziada vai tudo lá para casa. Então, a gente tem uma ligação muito legal, entendeu? Isso aí é importante. E também de você ter essa amizade, conhece. Claro que a gente não tem com todo mundo.
Você tem mais intimidade, isso faz parte da vida, né? E você tem mais intimidade, tem mais, assim, aproximação, você tem mais contato que... Mas, assim, eu acho que, assim, o nosso papel de incentivar e fazer isso é importante. A vida na estrada, japonês, é difícil? Ah, é uma vida, assim, bem corridona, né? Porque, às vezes, assim, você sai de casa, você não sabe o que pode acontecer. Então, assim, tem meses que a gente está com a agenda, a gente está abrindo a agenda agora, a partir de comecinho agora de fevereiro, a gente está com vários rodeios já certo para 2026, graças a Deus, mas assim, as pessoas começam a pedir orçamento, pedir ver cotação de datas e tudo mais. Então, assim, às vezes você viaja toda semana, às vezes você acha assim, eu vou embora, o rodeio termina no domingo, você fala, eu vou embora na segunda-feira. Mas como a vida da gente é tão corrida, às vezes você sai. Então, às vezes as pessoas vê você chegando de madrugada, tava festando, não sei o quê, sabe? Tem umas brincadeiras assim. Então, assim, a gente... Não tem como você programar um negócio certinho. Às vezes você tem que sair. Tem semana que você faz 2 rodeios na semana. Você faz 2 dias num lugar, 2 dias no outro. Às vezes tem muito essas intercorrências que acontecem também. Você tem uma das equipes que mais funciona e é conhecidíssima também. Hoje, como que tá a sua equipe? A minha equipe, a gente trabalha completo, né? Que tem a minha esposa Renata, que ela dá assessoria geral. E tem o Leandro, né? Que trabalha na pista comigo. Às vezes a gente vai muito para longe, o Leandro não consegue viajar. Então esse papel a Renata também assume, de questão de fazer a correria ali, deixar tudo pronto para mim. E tem o Jameson Fábulo, que é o Jay, sonoplasta da equipe Japonês Preto, que está comigo aí de julho para cá, né? Nós tivemos uma temporada de vários anos com o DJ Bocão, né? Aí em julho de 2025 a gente mudou, né? E assim, mas eu sou muito grato porque o Leandro e o Bocão ficou comigo muito tempo. O Leandro continua, o Bocão também foi uma pessoa, assim, um parceiro meu, além da gente trabalhar junto desde o começo, né? Amigo, parceiro. Então, assim, a gente teve algumas coisas que começou a desentender na parte profissional, mas não como amizade. Mas isso daí a gente fez. Aí o Jay tá com a gente agora a partir de julho. Nós terminamos essa temporada. Estamos certo agora para 2026 e vamos tocar o barco. A gente tem passado outras pessoas também, né? Como eu estava falando do Boca, o Boca resolveu parar uma vez. Aí trabalhou comigo o nosso amigo saudoso, finado Maurício P.A., que também que é conhecido no mundo do rodeio. Depois também aí o Boca voltou, depois parou de novo. E agora cada um seguiu seus caminhos e a gente está com a equipe completa. E o Leandro, como eu disse, mais próximo, ele faz esse trabalho comigo, né? Mas assim, sempre na parte de assessoria. Mas essa parte hoje de assessoria geral, questão de mídia, de correr atrás, organizar tudo, é a Renata, minha esposa, que faz na equipe hoje. Certo. Japonês, existe alguma rivalidade entre os locutores de rodeio ou uma amizade, um respeito profissional? Como é que é a relação de vocês profissionais, locutores? Carlinho, na minha parte não existe rivalidade. Existe respeito em questão vamos dizer assim, existe, todo lugar tem a hierarquia, né? Claro. Então, tipo assim, tem locutores aí, né? E a gente tem amizade com todos. Eu tenho amizade com todos os locutores. Eu nunca tive problema com ninguém. Parte de locução, não tive problema com ninguém. É um pessoal unido? Pra mim, na minha parte, sim. Então, assim, a gente tá ali porque pode acontecer imprevistos. Eu acho que, assim, como já aconteceu comigo e também aconteceu com outra gente, um serviu o outro, né? Então, eu sempre consigo organizar para ter esse bom entendimento, essa boa parceria com todos. Onde eu trabalho não tem problema com o locutor, não. Graças a Deus nunca tive. E você sente que vem uma crescente no mercado de locutores? Ou você acha que ainda continua as pratas da casa? Claro que continua ainda com os status lá em cima, como você e tantos outros locutores. Vem tendo uma renovação ou você acredita que ainda falta? Ô Carlinhos, eu acho que tem sim. Tem vindo, aparecido bastante locutores aí.
uma juventude, né? Porque hoje o rodeio também, assim, ele mudou bastante da maneira de quando nós começamos a trabalhar, né? Porque tudo muda, tudo é evolução também, né? Que para quem sabe, o tempo do vinil, depois veio CD, depois veio MD, depois, sabe? Então tudo isso, né? Hoje é tudo mais fácil, hoje tem programas prontos para você fazer, mas a evolução de aparecer novos nomes tem sido, sim, bem constante, bem grande. Mas ainda existe também que as pessoas valorizam aqueles mais antigos As também, pratas né? da casa, né? É questão de ter experiência, bagagem numa abertura, quando você precisa fazer uma abertura diferenciada, um encerramento. Porque hoje também caiu muito o negócio de queima de fogos. Tem cidades ainda que faz esse negócio da queima de fogos, né? Porque antigamente o pessoal também ia lá para, além de estar no rodeio, mas esperava o término da festa, que era aquelas queimas de fogos, com narrativas e tudo mais. O rodeio evoluiu muito também, porque o rodeio hoje ele é mais dinâmico, ele é mais rápido, ele é mais técnico, né? Então, assim, você tem que entrar na vibe do que está acontecendo hoje, entendeu? Mantendo... assim, na minha parte, eu gosto de ser muito eclético. Eclético na parte musical, músicas Você inovou antigas. muito, né? Você Com inovou certeza. muito a parte do rodeio. Essa questão mesmo da funcionalidade do rodeio, do seu trabalho ali na arena. Eu acho que você foi um dos pioneiros nessa renovação. É porque eu falo assim, que eu gosto de aprender todo dia. Então eu sou muito crítico com isso. Então, por isso que eu gosto de assistir os vídeos, eu vejo onde eu errei, onde eu não errei. Porque a gente fala assim, errar é humano, né, Carlinhos? Mas você reconhecer o erro é mais importante, porque todo mundo erra. Todo mundo erra. Então eu falo assim, eu errei nisso daqui, a gente tem que bater um papo com a equipe. Então a gente tem muito isso. E a Renata faz muito isso com a gente. Olha, eu acho que você hoje fez isso, eu acho que aquilo lá. Então isso pra mim é de grande valia. Um olhar de fora, um olhar de público. Porque ela tá ali, ela tá vendo, porque ela tá filmando, ela tá na correria. Às vezes a gente tá ali na flor da emoção, na hora ali da adrenalina geral. Talvez a gente passe despercebido por alguns detalhes que pode ser corrigido. Então isso é importante, né? Mas eu falo assim, você tem que ser... Porque eu não posso chegar lá e fazer só aquilo que eu gosto. Porque você tá lá para fazer, porque tem pessoas que gostam que você faz oração, tem pessoas que talvez não goste, tem pessoas que você tem um jeito de musical a pessoa, porque você tem que agradar. Você tá ali para fazer uma coisa eclética. Eu acho que tem as naturalidades que as pessoas gostam de seguir o segmento. Mas assim, também respeito a opinião de cada um. Então eu sou muito assim flexível na parte de eclético, de inovar e criar alguma coisa pra... Assim, eu não gosto de coisa muito decorada, sim, entendeu? Eu sou muito... Falando sobre essa questão de emoção e tudo mais, eu esqueci de falar uma coisa no começo e eu queria falar agora que eu dedico esse programa à minha mãe. Porque a minha mãe, ela era muito fã sua. Minha mãe, ela não era fã de ninguém da TV, não era fã de ninguém assim mesmo. E a minha mãe, ela tinha um amor por você tão grande, tão grande, tão grande. A minha mãe... A alegria dela era ir nos comícios para poder ouvir o Japonês Preto falar. Quando saiu o CD do Japonês Preto, eu lembro que a gente colocava o CD do Japonês Preto para ela ouvir. Então ela era muito sua fã. Japonês, como que é a sua relação direta com as pessoas? Eu acho que você não passa despercebido em nenhum lugar. E quantas pessoas, tanto crianças, adultos, adolescentes, as pessoas que têm um carinho por você mesmo e que se apegou em você, assim, porque você não tem como você ir num rodeio passear e ninguém falar com você. Né? Então, assim, você tem muitos fãs, muitas pessoas que são admiradoras do seu trabalho. Carlinho, você me faz lembrar de uma coisa muito importante. Você citou o nome da sua mãe, a Nair, que Deus o tenha. Além de tudo isso, da nossa amizade, você sabe que eu sempre fui amigo do Sidão, seu pai, sim, da sua mãe, né, da sua família, das suas irmãs. Então, a gente tem um conhecimento, a gente sabe o que a gente está falando. Acho que eu e você aqui olhando um para o outro agora, a gente sabe do sentimento que a gente está falando nesse momento, né? E eu tinha até marcado com você que eu ia visitar a sua mãe. Não deu tempo. Mas não deu tempo, né? E por isso que eu falo, Carlinhos, às vezes a gente coloca muito o depois na nossa vida. Muito. Depois eu ligo, depois eu vou. E às vezes o depois ele fica muito tarde, não é verdade? Mas assim...
Sempre quando eu falava com você, né? Quando você estava na sua casa, nós trabalhamos juntos. E então, assim, eu sempre tive um carinho muito grande pela sua mãe. Sua mãe, nossa, uma pessoa muito simples, uma pessoa que realmente, igual você falou, ela assim, e tantas outras pessoas que tem. E eu tenho essa facilidade. Só que assim, eu tenho minhas redes sociais. Às vezes a Renata que cuida bastante pra mim uma boa parte. Mas assim, Carlinhos, eu respondo todo mundo. Eu não deixo de responder. Pode ser que talvez eu não respondo na hora. Porque a minha vida é corrida, eu tô com outros afazeres. Mas eu não deixo de responder ninguém. Eu não deixo de retribuir esse carinho pelas pessoas que tem. Porque é uma coisa assim tão fantástica isso. Porque você negar um abraço para alguém, eu acho que não... De repente vai fazer falta em outras coisas pra você, né? E acaba virando uma celebridade, né, japonês? As pessoas gostam e tem, assim, uma devoção gigante. Eu já vi várias vezes e não tem como você passar despercebido, né? E tem hora, assim, que a gente comenta, né? Que a gente vai nos lugares, as pessoas te colocam assim... Aí eu falo, meu Deus, será que é pra tanto isso, né? Mas não é, porque, assim... Pra quem realmente me conhece, sabe? Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa... todo mundo fala, o japonês, você tem um coração gigante. Então, assim, eu prefiro, quando eu posso, eu ajudo muitas pessoas, dentro das minhas condições, entendeu? De ajudar e de retribuir esse carinho. Por isso que quando fala da emoção, é aquilo. A pessoa fala assim, você faz alguma coisa, uma homenagem para uma pessoa, tipo assim, eu não vou escrever. Me passa alguma coisa. Então, tipo assim, eu quero viver aquilo, entendeu? Viver aquilo e transformar essa emoção na realidade que as pessoas estavam. Quantas vezes você pediu pra mim fazer... Sim. Né, para tantas pessoas, amigos da gente em comum, que nós fizemos homenagens e tudo mais. Então, fala assim, é que quando você fala com o coração, sabe? Quando você sente que Deus te usa mesmo para fazer aquilo. Porque você pode estar numa multidão de pessoas. As suas palavras, se você conseguiu atingir uma pessoa que realmente parou ali, teve aquele sentimento de uma palavra que você falou, você pode ter certeza que você conquistou os objetivos que você acha que vamos para uma parte agora, que eu acho que você também é um dos grandes pioneiros nessa questão. Você acha que a grande aproximação sua com o público, assim, 100%, foi o rádio? Sua entrada no rádio? Como foi a sua entrada no rádio? Na verdade, a história do rádio, assim, começou numa brincadeira, né? Na rádio Rainha da Paz, né? Na cidade de Irapuru, que era eu e o meu amigo parceiro Alcindo Martins, o Trovão, que nós... Vamos fazer O padre tinha nos chamado aquele tempo, e nós fomos fazer lá Aí colocou, como vai ser o nome do programa? O Arara e o Maritaca. Então, tipo assim... Acho que nós tocava 2 músicas no programa, porque o povo pedia alô, então era aquela, né? Inclusive depois você até acabou trabalhando também nessa emissora. E depois disso, lá no comecinho, sabe, eu gostava muito do rádio. Às vezes eu ia na rádio Junqueirópolis, né? Que tinha a rádio AM. Inclusive hoje ela é FM. Hoje quem tá... Pra você ver como que é o negócio? Hoje quem tá à frente da rádio, administrando essa rádio, que é a Rádio Junqueirópolis, que virou FM, é eu. Pra você ver como que é o negócio. E eu tive uma passagem de mais de 12 anos na Band FM, onde até eu e você trabalhamos junto. Depois você entrou. Então, assim, a alavancada do sucesso também maior, além do rodeio, o rádio. O rádio me proporcionou. Por isso, assim, que a gente tem uma paixão muito pelo rádio. E outra, aquilo que eu faço no rádio até hoje, a programação que eu fiz, é aquilo que a gente vive no dia a dia, é aquilo que a gente tenta transformar. Porque às vezes, Carlinhos, a pessoa liga o rádio, é aquilo que eu sempre aprendi. Os seus problemas, ele fica da porta para fora, porque quem liga o rádio, porque ele quer ouvir coisa boa. E a gente vê um mundo hoje muito conturbado, né? Porque todo mundo tem os seus problemas. Então, você não quer parar para ficar ouvindo murmura das pessoas. Claro que todo mundo, às vezes tem pessoas que você vai parar para ouvir, para a pessoa quer um parecer seu.
Mas eu vejo que hoje muitas pessoas buscam resposta em redes sociais. Será que se eu fizer isso, você vai saber? Então tem muito isso, entendeu? Então a gente tem que voltar, acho que sim, um pouco ser mais natural. Mais natural, acho que de buscar... Eu não estou criticando, eu também tenho Sim, rede claro. social, tá? Mas às vezes não é isso que acontece, as pessoas... eu vou buscar... Tá tudo muito fake, né? Muito artificial. Então, vou colocar aqui para ver o que... Porque hoje você vê que tem uma coisinha que acontece, gera um monte de... Ninguém vai falar igual, vai gerar um monte de polêmicas ou tantos outros assuntos que se cria dentro de um assunto que assim, ele vai pulverizar muita coisa. Até mesmo eu falo que o Brasil hoje ele vive uma polarização política, né, japonês? Ou Muito- você é de um muito lado, complicado. você é de outro e pronto, né? Não tem como. E fica naquilo, vai ou não vai, é esse ou não é, fez isso ou não fez. E então, tipo assim, é aquele negócio que eu falei pra você, cada um vai levantar a sua bandeira. Mas eu acho assim, que isso, quem sai mais prejudicado é nós mesmos que saímos prejudicados. Porque às vezes as brigas estão lá, como você falou da política, as brigas estão tão feias lá em cima que ninguém nem sabe se eu e você existe, se nós existimos, entendeu? Então, nego tá acho que a briga hoje por ego. Então, assim, eu tenho usado isso muito na arena, às vezes, nas horas das orações. Porque hoje, Carlinhos, é mais fácil a gente apontar o dedo para as pessoas do que a gente estender a mão. Às vezes a gente se depara com situações de uma coisa que acontece, é mais fácil você meter a boca, criticar, você sem saber a verdade, sem procurar saber aquilo que realmente, se foi isso, se não foi, entendeu? Então hoje, para você apontar o dedo, tem mais gente do que, eu acho que para estender a mão, no meu pensamento. Então, às vezes as pessoas, o que você acha disso? Aí eu acho que cada um tem que cuidar da sua vida, eu acho que cada um tem que... Todo mundo tem a sua opinião. Eu digo, eu respeito a sua opinião, mas você tem que aprender a respeitar. Exatamente. Todo mundo Uma quer via de mão subir a dupla, né? escada, mas talvez eu suba a escada primeiro que você. Exatamente. Então não me xingue, porque você está no processo de chegar no final da escada, onde também eu cheguei, aonde você chegou, onde você vai chegar, ou tantas outras pessoas que estão à frente da gente. Então, acho assim, a vida da gente, ela existe as fases e os processos. Então, acho que a gente não... Eu penso assim que a gente não deve acelerar o processo. O processo, ele é natural. Porque o que está escrito para você é para você. Não é eu que vou passar por você. Não é você que vai passar por mim. Então, eu tenho esse legado na minha cabeça que tudo é processo. Falando sobre tudo é processo, hoje, com tantos anos de carreira, tem algo ainda que você não realizou dentro do rodeio que você quer realizar? Sim, com Um certeza. sonho? Sim, com Qual é? certeza. São vários, né? Vários. Tem festas que a gente sonha em trabalhar. Uma arena que você sonha em trabalhar, japonês? Eu tive... acho que todo mundo, todo locutor tem sonho de trabalhar na arena especial do Barretos. Barretos. Né? Do Barretos, tem muitas outras arenas aí. Tive no Barretos já. E assim, foi uma experiência muito legal. Mas assim, é que eu falo. Às vezes, a gente lá atrás, né, no começo tal, da pouca experiência, talvez da falta de recurso, tá, a falta de outras coisas, talvez você perde oportunidades. Mas assim, eu também não posso, igual eu falei pra você, eu não posso criticar meu pai, minha família ou alguma coisa assim. Porque eu acho que o seu pai e sua mãe fez o que eles poderiam fazer de melhor para você. Com certeza. É um legado que a gente deixa para você levar a sua vida. Então eu falo assim, talvez oportunidades que a gente deixou escapar, mas assim, eu amo o que eu faço, eu gosto do rodeio, eu gosto de mexer com a emoção, porque eu também sou um cara muito emotivo, né? Então, eu não sei, tem hora que falta até palavra para explicar a emoção de que porque geralmente, assim, ó, você com tantos anos, tanta experiência de arena, mas na hora da adrenalina ali, que às vezes quem acompanha as redes sociais vê a gente fazendo, a Renata faz os vídeos lá assim, aí eu vejo tanto que às vezes a gente fica nervoso, te dá acelera os batimentos, né? Porque você está vivendo aquilo.
A partir do momento que você não sentir mais frio na barriga, é porque acho que o que você tá fazendo não tem significativo. Passa na sua cabeça a hora que você pisa o pé na arena e que você olha aquela multidão em volta de você. Abriu a porteira, não tem mais o que fazer. Agora é você e você. Porque se você erra, você tem que passar e ir embora, porque não dá mais pra voltar atrás. E erra muito o japonês? Não, graças a Deus não. Com Já os tem anos, assim, né? você não pode errar o nome da cidade, né, às vezes, né? Mas eu falo assim, a emoção toma conta, porque é aquilo. O rodeio, ele é ao vivo. O que você vai fazer, ele é ao vivo. Não é igual você chegar, vou fazer gravar uma mensagem, eu vou gravar um comercial para uma TV, para um rádio. Você vai, porque você pode errar, você para, volta, grava de novo. Quando abre ali, que a gente tem a abertura da gente, que abre a porteira quando você entra, aí você tem que... Eu já vi alguns momentos seu, assim, parece que você tá tomado, né? Parece que é uma coisa tão assim, quando você fala de Nossa Senhora, que você recebe Nossa Senhora na arena, que você fala de Deus, que você faz a oração. Realmente parece que entra num transe, assim, numa coisa muito forte, né, japonês? Eu tenho, assim, essa... Porque, assim, igual eu falei pra você... Eu não sou muito de falar coisas decoradas, né? Claro que a gente repete uma coisa ou outra numa cidade ou em outra, isso aí é normal, né? Também eu falo assim, tem pessoas que fazem as orações que é em modo de poesia, que eu acho lindo, eu acho perfeito, admiro, porque se eu for parar eu vou errar, porque eu não consigo... Então eu falo assim, aquele momento é de entregar, eu acho assim... É o momento que você está entregando, porque eu saí de casa para trabalhar. Você tem que agradecer porque você chegou bem, de você estar com a tua equipe, de você estar amparado. Então eu falo assim, é momento que a gente para mesmo para poder retribuir aquilo que Deus tem feito até para você estar ali, entendeu? E quantas pessoas não vai parar para ouvir? Quantas pessoas não vai buscar... você vai influenciar as pessoas? Talvez não sou eu também as palavras seja certa para aquele momento, para aquilo que a pessoa. É igual eu falo, independente, eu respeito a crença de todo mundo. Eu tenho essa questão de colocar o respeito da crença de todo mundo. Mas assim, eu tenho certeza que é o Espírito Santo que me usa para poder... eu tenho certeza também. É igual quando você começou, você viu que eu Arrepiou, arrepio. Por quê? Porque fala assim, é viver aquilo, sabe? É de entregar, sanguíneo, né? é de falar para aquelas pessoas. Às vezes você tá ali, sabe, os competidores tá de joelho, às vezes tem um chorando, às vezes tem um da comissão que chora. Então parece assim que aquilo é um atrativo que vem, que Deus quer te mostrar que para você, através daquilo que você tá vendo, você vai tocar corações e mais sentimentos ali no local que você tá de trabalho. Japonês, você já perdeu algum competidor ali em alguma festa que você tava? Já. 2 amigos meus, né, já foi embora. Um, inclusive, faleceu depois do acidente na arena, né? Teve um que foi na cidade de Indiana, que eu tava narrando o rodeio na hora, ainda antes de eu entrar, porque a gente tinha muita amizade, né? Assim, era muitos anos de convivência nos rodeios e tal. E na hora que ele saiu, que eu vi, quando ele caiu, depois de todo o processo que teve ali, e aí eu olhei pro rapaz que estava comigo e falei assim, ó, eu não sei não, mas eu senti na hora que... E quando eu falando umas palavras ainda ele no chão, e eu percebi assim, eu sentia que ele estava despedindo ali daquele do momento, entendeu? Aí quando eu terminei, faltava 5 montarias para acabar o rodeio. Quando eu saí da arena, eu cheguei no fundo do palco. Aí o rapaz da comissão falou pra mim assim, ó, posso falar o nome dele? Pode. Como todo mundo conhece, é o Gipão, que era aqui de Pirapozinho, né? O Gipão, meu amigo, amigo de todo mundo do rodeio, cara espetacular. Aí ele falou, japonês, o Gipão acabou de falecer. Aí eu já tinha sentido aquilo que tinha acontecido. E o outro foi o Sabiá, que foi no rodeio de Emilianópolis, ele teve um acidente, depois teve um acidente também no rodeio com o circuito Rancho Primavera, mas ficou internado e tudo mais. Aconteceu que depois também veio a falecer. Como é que segue? Tem que ter profissionalismo. Carlinhos, porque eu falo assim, né? Tem um ditado que o meu companheiro Daniel Tibiriçá sempre fala, o primo velho louco fala, né? Peão nasce peão e morre peão, né? Então, a gente tá ali, principalmente os competidores, né? Eles vão por tudo ou nada, porque eles arriscam a própria vida. E também tirar também
colocar assim, os méritos também, né? Da palmatória também aos nossos salva-vida de rodeio, né? Porque o salva-vida de rodeio também ele arrisca a sua própria vida para poder salvar o companheiro, o irmão, né, que está ali, né? Então é assim, acontece acidente, a gente vê acidente, é aquilo, a gente tem que fazer de conta que nada aconteceu e como diz, né? O baile tem que continuar. Mas a gente fica com aquele sentimento de, agora final de novembro mesmo, eu tava narrando em Santa Anastácia, o boi rolou por cima de um cowboy lá do Mato Grosso do Sul, parou o rodeio, ele foi socorrido, saiu na maca, tudo, e a gente ainda fala algumas coisas assim para confortar, para poder, e depois ele foi socorrido. Antes de terminar o rodeio, ele chegou na beira da arena, o japonês vinha agradecer as palavras, eu tava com dor, eu tava vendo, só que ele voltou e, tipo assim, a gente pegou na mão dele, colocou pro público, para mostrar que Deus tá ali mesmo, né? Então Exato. Isso é legal. Você fica mais confortável, porque quando acontece isso, quando chega deles não voltar ou não chegar nenhuma notícia pra gente antes de terminar o trabalho, então eu procuro sempre tá perguntando, né? Ó, o fulano lá que machucou, como é que tá? Então, tipo assim, né? Às vezes a gente tá fora de casa, às vezes se a pessoa precisa de alguma coisa, se precisa de um apoio também, porque a gente sabe, a gente tá fora de casa, tudo é mais difícil, não é verdade? Então eu acho assim, eu gosto muito de olhar pro próximo. E falando em olhar pro próximo e falar em família, porque todas essas pessoas têm uma família por trás. Japonês Preto é pai de 2 meninos e tem agora uma neta. Como é Com que certeza. Ser japonês avô? Eu falo assim que eu tenho um presente que Deus me deu, né? Que o Natan, assim, uma pessoa que não é meu filho de sangue, mas assim, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, tenho um respeito, porque tenho orgulho, sabe? Do Natan. Você conhece o Natan? Sim. E quero falar pra você, Natan, se você ver esse vídeo, o tanto de orgulho que eu tenho de você, cara. Tem muito orgulho. Nós vamos fazer um corte pro Natan. Tenho orgulho de você se tornar esse cara maravilhoso que você é. Esse cara que, sabe, tem um carinho muito grande por mim, tem um respeito. Eu te respeito muito. E dizer pra você que eu te amo mesmo como fosse seu pai e esse carinho que você tem por mim também. Muito obrigado por tudo. Falar do Natan é chover no molhado, né? Todo mundo tem os suas limitações, todo mundo tem os seus defeitos, mas assim, é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, Carlinhos. Tenho muito orgulho e agradeço a Deus, assim, pela amizade que eu tenho com ele, de ter convivido esses tempos com ele, assim. Então, é uma pessoa sensacional. Tem o Vitor Hugo, né, que é meu filho de sangue também, que eu amo muito. Tenho orgulho dos meus filhos, que todos estão num caminho... muito bem caminhado, né? E tem a Heleninha, né? A Heleninha do Vojapa, que vai completar 6 anos agora. Ela já foi no rodeio te ver narrando? Ela foi no rodeio, inclusive na Aceruva de 2025, ela entrou com a imagem de Nossa Senhora. Pra Meu mim, Deus, e aí o coração, como é que faz? Foi uma emoção, assim, inexplicável, né? Teve um ano que ela foi na beira da arena assistir o voo entrar e na hora teve os fogos, então ela assustou tudo, né? Aí esse 2025, a Renata tava ali no fundo, coordenou com ela ali, ela entrou bem bonitinha com a imagem de Nossa Senhora, fez o procedimento certinho, porque a gente tava na correria ali da Ceruva, desculpa aí, tá? Imagina! E eu cheguei em casa umas 6 e pouco, aí eu falei pra Renata, eu vou dar um tempinho aqui pra descansar, porque eu tenho que voltar já, daqui a pouco vai ter a abertura da exposição, eu ia fazer tudo. Aí meu telefone tocou, era o Vitor, meu filho. Aí Helena falando, deixa eu entrar na arena com você. E nós não tinha nem arrumado ainda, não tinha lembrado de colocar a criança, porque geralmente a gente coloca a criança pra entrar com a imagem, né, dentro do contexto da abertura da festa. Ou pessoas especiais também, que é muito legal, é muito Sim. gratificante, simbólico, né, simbólico demais. de ver. E aí nós colocamos a Helena pra fazer isso. Então, assim, Helena é bênção também na vida e
E eu tão jovem vou, né? Então, assim, Pois é muito gostoso, é muito gostoso. Isso mesmo. Só tenho a agradecer a Deus que me proporcionou, né? De ser pai cedo também, de ter meus filhos e agora também poder curtir, assim, com muito orgulho a Heleninha, que também que eu tenho um carinho muito especial. Que E a gente não pode deixar de falar da Renata, que chega na sua vida e assume esse papel de tanta importância, de estar com você para todos os seus projetos, não é, japonês? Olha, a gente percebe que ela está muito presente em todos os projetos profissionais, pessoais da sua vida. Inclusive, ela está aqui, sentadinha aqui, a Renata, né, Rê? E a Rê, eu percebo que ela meio que incorporou a sua profissão junto e foi para a guerra. Carlinha, a Renata, 10 anos, né? A gente tá junto. E eu falo assim, a Renata não só soma na minha vida profissional, como pessoal também, Sim. né? É uma pessoa assim determinada, uma pessoa muito especial que Deus colocou no meu caminho, assim, eu tenho muito orgulho de dizer, eu te amo muito, meu amor, obrigado por tudo, de você estar comigo em tudo, sabe? Nos momentos de alegria, de tristeza, de felicidade, de coisas boas, de coisas ruins. Se a gente vai dividir um ovo frito, a gente vai dividir, se a gente pode... você entendeu o que eu quis Sim, dizer, claro. né? Então, ela sempre comigo, você vê que todo lugar que eu tô, a gente procura estar junto. Então a gente tem uma união muito grande. E assim, tem aprendido muita O caminho coisa. fica mais leve com ela do seu lado, Com japonês? certeza. E, assim, eu tenho aprendido muita coisa com ela, de pensar mais coisa, de refletir, tipo assim, de dúvidas, né? De perguntar. Então a gente tem esse diálogo, a gente conversa muito para somar muito essa situação, entendeu? Então acho assim, questão de parceria, juntamos, demos as mãos para crescer, para ter uma vida melhor, para ter o nosso espaço. Então, tipo assim, a gente divide e soma tudo ao mesmo tempo. Quando a gente tem que dividir esses espaços juntos, a gente divide. Quando a gente soma, a gente entra para somar em tudo. Isso é importante. Muito importante mesmo. Japonês, você é do mundo do rodeio. Você vai no rodeio só pra curtir? Ou você não consegue? Tem que estar sempre... Não, Carlinho, geralmente quando eu vou nos eventos, porque eu tô trabalhando. Sim. É muito raro, acho que eu me lembre, tipo assim, de ir no rodeio sem estar trabalhando. Eu acho que não né? consigo. Não consegue. Porque eu acho assim que, às vezes a gente quer... A Renata até comenta, nós podíamos ir no rodeio e tal, mas eu não sei essa sensação de... Porque às vezes tá com os amigos ali, né? O rodeio, porque quem vive o rodeio sabe o que eu tô falando. Pra quem é competidor, tá lá vendo o outro montar, eu acho que aquele negócio fica... Eu não sei, eu não tive ainda essa experiência ao longo dos anos de não ir na festa que eu não estava trabalhando. Como é que você consegue equilibrar esse peso na sua vida? O peso de ser um locutor de rodeio respeitado no Brasil inteiro e agora um empresário que cuida de rádio, que tem empresa de carro de propaganda volante. Como é que fica essa questão empresário e artista? Olha, eu vou falar um negócio pra você. Tem aquele velho ditado, né? Que Deus não dá o fardo pra aquela pessoa que não pode carregar. Mas tudo isso a gente não faz sozinho, né? Por isso que a gente tem uma equipe. Então, por isso que Deus me colocou a Renata no meu caminho para poder... Então, a gente divide tudo isso, como eu estava falando para você. Hoje, ela faz parte quando nós... Quero agradecer também, né? Aproveitar o momento, agradecer o seu Hélio Rodrigues também, né? Que faleceu, que é proprietário lá, como eu falei para você. Hoje você está à frente da Up FM, é isso? Que era a Rádio Junquerópolis. Ele migrou, virou a Rádio Up FM 98.3. E o seu Hélio tinha me convidado para trabalhar com ele, que eu já tinha saído da Band, né? Fazia 1 ano e meio que eu estava fora do rádio. E por intermédio ali, ele veio trabalhar comigo, a gente sempre conversava, foi meu amigo pra caramba. E eu peguei e assumi. Depois de 3 meses, aí ele faleceu, né? E também teve a oportunidade que as filhas, a esposa assumiu e nos concedeu a confiança de estar à frente da rádio. A gente vem numa crescência muito grande. Aí depois a Renata entrou também para poder comandar junto comigo. A Renata faz toda a parte burocrática da rádio, a parte financeira. Então eu faço locução, faço venda, administro a rádio, né? A gente faz tudo certinho e tem que conciliar. Tem rodeio, a gente tem que correr para lá, correr para cá.
Por isso que eu falo pra você, tem vezes que a gente começa a trabalhar de manhãzinha, para de bem tardão da noite. É aquilo, que se a gente for também ligar pra certas conversas, que as pessoas falam, porque não sei o que, não sei o que, porque eu não preciso também ficar falando o que você faz no Com dia a certeza. dia. Então eu tenho isso muito comigo. Se hoje eu comecei a trabalhar 6 horas da manhã, eu parei 10 horas da noite, isso daí é consequência minha. Mas assim, a gente sabe que é assim bem árduo o negócio, né? Principalmente quando a gente vai pro rodeio, tem que conciliar um monte de coisa, você tem que estar interligado em muitas situações de estar junto ali para poder fazer, né? Então assim, distribui tarefas, a Renata faz uma parte, eu faço outra. Aí tem dia que eu tenho reunião com clientes, assim, tenho reunião em prefeitura, com evento, então tipo assim, é muito raro a gente não viajar junto. A gente tenta fazer de tudo para conciliar, para estar sempre junto, eu e ela, mas assim, a gente vai colocando isso. Aí a gente tem os carros de som, né, que a gente já tem, então eu tenho estúdio em casa, eu tenho estúdio na rádio. Quando eu vou para os rodeios, eu tenho estúdio móvel que eu levo, que aí eu faço tudo do hotel onde eu tiver. É muita coisa, né, japonês? Correria, coisa. mas assim é gratificante, né? Chegando numa parte agora meio que final, que a gente tá se encaminhando pro final, já pensou em algum momento em desistir de ser locutor de rodeio? Não, pela minha cabeça, não. Não. Eu tive uns anos que eu fiquei parado, mas foi por um problema de saúde que eu tive, né, tal. Mas assim, falar de desistir, assim, a gente sabe que tem desafio, a gente sabe que encontra bastante obstáculo, mas é aquilo, a gente tem que seguir em frente, é fácil, não é? Se você cai, levanta, se você erra, você procura ver onde você errou, conserta o erro, porque eu falo assim, através do erro que chega o acerto, né? Do errado que chega o certo, de lágrimas que transforma sorriso, e é isso, você reconhecer os teus erros para você purificar teu coração e também perdoar. Eu acho assim que falar a questão de perdão, o maior beneficiário do perdão eu carrego comigo é perdoar, porque hoje assim não é fácil, né? Como diz, né? Você levou um tapa do lado da face e ofereça ao outro. Ninguém faz isso, ninguém já chega, já dá logo um soco, né? Então, tipo assim, a gente tem que manter a calma, porque a gente erra nessa vida, todo mundo erra, todo mundo vai errar, mas é isso. E também, para todo mundo dar valor no sabor do mel, nós temos que conhecer também o amargo do fel. Então, eu carrego muito isso. Para você chegar no doce, você vai ter que provar o que é doce, o que é salgado. Então, os erros também, mas assim, errar é humano, mas você não pode persistir no teu erro. Mas eu acho assim, quando você procura melhorar a sua postura, de você parar de errar, de fazer e consertar tudo aquilo que às vezes a gente acha que erra, você não pode se condenar de umas coisas, por isso que eu tô falando para você. Você tem que, às vezes, dar um passo para trás, analisar você ou quem está do seu lado. O que você acha aqui, ali, aqui. Não você ficar procurando coisas talvez coisas que não vai somar na sua vida. Então, japonês, se eu fosse escrever um livro da sua vida, qual seria o título da capa? Gratidão a Deus. E o momento que seria uma foto ali do primeiro capítulo do livro? Que resume a sua vida profissional inteira e quem você é hoje. Eu colocaria uma foto igual às vezes eu termino os rodeios na arena, de joelho, com o microfone na mão, ou às vezes beijando a terra, em modo de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Não só na parte do rodeio, mas assim... É uma marca muito forte você beijar a terra na arena, né? Eu tenho muito isso. Não é todos os lugares, mas tem vezes que eu vou terminar o evento, eu faço isso. Vem pra mim, entendeu? Então eu tenho muito isso mas eu acho assim que aquilo ali porque coisas muito boas. Tudo acontece, coisa boa. Claro, você vai na festa, você faz o evento, você faz a sua entrega, você recebe o teu cachê, você vai voltar para casa com o seu dinheiro, a sua equipe também, né, para você cuidar da sua, porque é o pão de cada dia da gente, mas assim, geralmente quando acontece
algo além do que você esperava. Eu acho assim, questão é gratidão, a palavra é gratidão. O japonês dentro de um recinto lotado para um recinto vazio, é sempre a mesma pessoa? Mesma pessoa. Se eu vou fazer um rodeio que tem 50 mil pessoas, 40 mil, 30 mil, se tiver um que tiver 1000, eu sou o mesmo japonês, o meu trabalho é o mesmo. Porque eu penso assim, se você me contratou, não foi porque, meu rodeio é pequenininho, eu vou fazer igual já narrei bastante bolãozinho, o pessoal faz, e onde eu aprendi muito também. Então, tipo assim, por que não fazer também lá aquilo? Porque a pessoa que vai no rodeio grande, que conhece o meu trabalho, às vezes vai ali, não pode ir lá, teve a oportunidade de estar aqui no menor, então eu tenho que ser, porque senão a pessoa fala, não é aquele japonês que eu vi. Então eu gosto de ser autêntico, sempre eu. Tenho meu estilo próprio, tenho o meu jeito de trabalhar, eu tenho as minhas coisas que eu invento, crio também dentro do rodeio, mas eu gosto de ser autêntico e esse é o japonês preto. A gente sabe que tem lama, que tem chuva, que tem perrengue. Qual foi o maior perrengue que você já passou no rodeio japonês? Na rádio bar de chuva, escorregando e tudo mais. Só que depois tudo virou festa, né? Que depois ainda pelo incentivo da Renata, teve uma vez um rodeio no Paraná, as crianças, igual você falou, eu lembro esse vídeo. O carinho das crianças comigo, e eu sapateava, tipo, que eu tenho aquele negócio, né? Ele vai rodar aqui, eu chama dançar. Pra dançar, né? Chama pra dançar ali dentro da poça d'água, e se virou. Depois no final lá, também foi uma questão de gratidão também, aí nós pulamos dentro da poça de lama, assim, atravessamos do outro lado, foi muito legal e depois eu acabei derrubando as crianças, tudo lá na lama, todos os pais, ficaram tudo contentes. E hoje, depois eu fui, acho que 4, 5 anos seguidos nessa cidade, voltei agora esse ano lá numa cidade próxima, aí as crianças, aí chegou um rapazão e falou assim, ô japonês, tudo bem? Você lembra de mim? Eu falei, não, eu sou aquele molequinho que você derrubou na lama lá, pra você ver como que é o negócio, né? E é uma trajetória que passa na cabeça, né? É uma coisa assim, é uma história que você marcou, é um legado que ficou na memória, né? Da gente e da pessoa também que passou aquilo com a gente. Se fosse pra você catar todo o seu talento, toda a sua história, botar dentro de uma caixa de presente e entregar pra alguém, pra quem você entregaria? Eu entregaria? Como forma de gratidão, nesse momento. Pro meu pai e pra minha mãe. A importância deles na sua vida, japonês? É muito. Muito. Porque eu falo assim da minha mãe, né, Carlinhos? Porque a minha mãe é surda e muda. De nascença, né? Então acho que Deus me retribuiu pra falar isso. Então acho que não, tem outras pessoas, claro que merecem todo esse respeito, isso, mas eu acho que o troféu maior seria pro meu pai e pra minha mãe. Porque minha mãe, sempre guerreira, sempre... Ela é surda e muda a vida toda, japonês? Sim, é de nascença. Ela nunca escutou sua voz, então? É pouca coisa, assim, né? É que a gente conversa muito, mas a minha mãe ainda, ela não é, assim, o 100%, mas é 90 e... só se estiver muito alto, mas ela quando eu vejo ela, assim, eu tô no rodeio que os meus irmãos estão assistindo, aí ela fala que tava vendo eu no boi, pulando, sabe, por sinal. Então, tipo assim, eu entregaria esse troféu pro meu pai e pra minha mãe. É sua maior inspiração hoje, a vida toda. Com certeza. 2026, muita festa, muito rodeio vindo por aí. Graças a Deus a agenda tá boa. Conta. E nós temos aí vários rodeios já certo, né? Com muitas datas. Geralmente, os rodeios que eu passo, então geralmente eu já saio contratado. Graças a Deus. Então, assim, nós trabalhamos bastante em 2025. É uma sequência, né? Terminamos agora a temporada, foi 25, 26 e 27 de dezembro, foi o último evento que nós fizemos, em Jundiaí do Sul, no Paraná, mas andamos por todo lado. A gente tem trabalhado no Mato Grosso do Sul, no Goiás, trabalhado muito no Paraná, eu trabalho muito no Paraná, no estado de São Paulo. Eu já tenho cotações aí de outros estados também. E por consequência de data, a gente não tem como, né, Carlinhos? Porque quando você fecha uma data, ou ela é 4 noites ou é 3 noites. Então não tem como você conciliar, né? E então, graças a Deus, eu não posso reclamar. Começou o ano,
Semana que vem agora eu estarei de férias aí para me descansar um pouquinho, colocar. E a partir de dia 1º de fevereiro a gente já vai abrir a agenda da temporada 2026 das datas disponíveis aí para... A aposentadoria das arenas tá bem longe, nem pensa nisso. Ah, eu comecei ontem, né? Não tem como, né, japonês? Não tem jeito. Não tem Eu como acho que parar. enquanto Deus me der força, saúde, porque eu vivo aquilo mesmo, sabe? Eu faço... Porque aquele negócio, quando você faz por amor, se torna prazeroso, né? Então é isso, eu me dedico o máximo, me cobro. Tem hora que eu sou chato comigo mesmo, eu me cobro, então... Não passou por isso na minha cabeça, não. Eu acho E nem assim vai que... passar. É um jovem locutor ainda, né? Sou avô, mas eu sou jovem, viu, Carlinhos? Isso mesmo. Japonês, dê o seu recado para as pessoas, algo que você quer falar, que você quer deixar de mensagem. Acho que é muito importante. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, agradecer a toda a sua equipe. Blogueirão do Carlinhos Ortega, uma pessoa sensacional, um amigo, um companheiro, uma pessoa que... eu também dei tanto conselho, né? Nossa, Falava pra demais. você acreditar em você, no teu potencial. Carlinhos, eu fico orgulhoso de ser seu amigo, de conhecer o Carlinhos Ortega do tempo da padaria, do Carlinhos Ortega que vendia sorvete, e hoje você tá nesse mundo, conhecido pelo mundo inteiro, pelo Brasil, por esse sucesso que você está fazendo. Gratidão mesmo pelo carinho da sua mãe, do seu pai, da sua família, e por você, que você nunca mudou comigo, você sempre foi meu amigo, sempre vai ser meu amigo, independente se tem sol, se tem chuva. Então isso, é Deus concedendo bênção na sua vida. Estou muito orgulhoso mesmo de ver esse sucesso seu e agradecer a você de coração por esse convite, agradecer a todos vocês que estão vendo esse vídeo. Foi um bate-papo muito legal, de emoções, e um filme passa pela nossa cabeça. Muito. Para você que não segue aí o meu trabalho lá no Instagram, @japonespretorodeio, tem a página no Facebook, nós estamos lá. E você também aí que quer levar o nosso trabalho para sua festa, pode falar com a gente lá também pelo nosso Instagram. O pessoal também tem a parte do escritório, pode falar com a gente que nós estamos à disposição. E mais uma vez, obrigado e orgulhoso Japonês, de ser seu amigo e eu de que ver o teu agradeço. sucesso. Eu falo que você pra mim é como um pai, de verdade mesmo, porque você me ajudou em momentos da minha vida que ninguém tava lá. A gente sabe quem são os verdadeiros amigos nesses momentos. Então sempre que eu precisar, que eu sei que se o meu sapato Pode ter apertar, certeza. eu posso correr e contar com você. É recíproco tudo isso. Eu admiro muito o seu trabalho, muito, muito mesmo. E assim, não tem nem o que falar. Você é uma pessoa maravilhosa e é um prazer receber você aqui. Muito obrigado pela sua visita. Renata, um abraço pra você. Muito obrigado também. E a gente vai ficando por aqui. Nosso blogueirão vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a Unisorrir, que está aqui com a gente a partir de hoje. E você também pode se tornar um parceiro aqui do Blogueirão. É só entrar em contato através das nossas redes sociais. É isso, um abraço para todos vocês. Excelente semana. Tchau, tchau.